Chega mais, nação, vamos reagir aqui agora. A mídia esportiva trazendo todos os detalhes da derrota do Flamengo. Felipe Luiz na corda bamba, pode ser demitido? Sport Center e ESPN traz todos os detalhes, deixamos créditos na descrição. Se você é novo, convido que você se inscreva, ative as notificações e curta esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Dito isso, vamos para o corte. Uma ótima sexta-feira, fãs de esportes no ar, claro, o Sport Center desta sexta-feira com muita repercussão da Recopa Sul-Americana. A partida de ida não deu para o Flamengo, mas claro, tem a volta na semana que vem. E mais uma vez, vocês vão ver de maneira exclusiva por aqui. Tem muito de Recopa e ainda campeonatos estaduais. E campeonato brasileiro também, porque o Corinthians esteve em campo ontem. Mari Pereira e André Donk conosco. Mari, tudo bem? Tudo bem, Bruno. Bom dia para você. Donk, fã de esportes que nos acompanha, um único chute certo o Flamengo na partida de ontem. A gente tem muita coisa para falar desse jogo. Falaremos. Tudo bem, Donk? Tudo bom, Bruno? Mari, prazer estar com vocês. Abraço, fã de esporte. É mais do que a derrota, a atuação deixou muito a desejar. E que semana para os brasileiros, né? A gente tem sido dominante na Libertadores, forte no continente. 3 jogos, 3 derrotas. É verdade, tudo 1-0, né? 1-0, 1-0 e 1-0. Foi assim que aconteceu ontem também lá na Argentina e a gente mostra então lá em La Fortaleza como o time do bairro, né? E a torcida local então comemorou, recebeu o Flamengo e, claro, jogou com aquele ambiente todo a seu favor. Saiu na frente, mas esse foi anulado, Mari. Sim, o primeiro, né, de 2 gols anulados na partida para valer o terceiro de fato. O Felipe Luiz coloca uma escalação, segundo ele, um pouco mais leve, né? Mais ou menos o que ele pensou contra o Botafogo, mais uma escalação sem profundidade. O Flamengo teve muita dificuldade em atacar o Lanús. Essa o Rossi quase soltou e depois a gente tá vendo também o Paquetá ontem jogando como volante, Donk. Segundo volante mais uma vez e sem referência, né? Com Arrascaeta e Carrascal centralizados. O Felipe Luiz falou que a ideia era a questão física que motivou essa escalação, mas não deu certo, né? Um Flamengo que produziu muito pouco, né? A Mari já destacou a única finalização no alvo na partida inteira, controlou a posse de bola, mas não teve controle nenhum do jogo. O Lanús ficou muito confortável com seus 35% de posse de bola e o gol é engraçado, né? Porque é gradativo. O primeiro estava muito impedido, o segundo um pouquinho impedido, o terceiro valeu. A gente já viu ali que tem a entrada do Pedro já no segundo tempo, aproveitando o cruzamento então do Cebolinha. Sim, o Pedro que também vai fazer parte... do Alexandre ali naquela hora. Isso. Né? O Pedro também vai fazer parte do gol que vale, porque é uma dividida ali, enfim, e aí... o Castilho mais uma vez marca, aí impedido de novo, muito pouco impedido, mas impedido, e aí depois ele, entre os zagueiros do Flamengo, vai fazer o gol logo depois dessa chegada. Então aí na escala então ali do impedimento foi diminuindo, né, Dom? Que tem essa finalização que é por cima e depois na sequência o gol então do Lanús. Um cruzamento muito bom do Marcite, né? Que é um lateral também se destacou no time na temporada passada, muito forte no apoio. Foi espetacular o levantamento, mas a gente vai falar como ele teve espaço ali do Varela para cruzar e o Castilho entre os 2 Léos para cabecear muito bem. Castilho, um grande momento na temporada, 3 gols, 3 assistências em 6 jogos, foi determinante. E o Flamengo não conseguiu reagir depois do gol. A vitória merecida do Lanús, ainda que não seja um time tecnicamente brilhante, mas mereceu a vitória. Só aquela finalização, essa também assustou, hein? Porque ela pega ainda ali no travessão. Bom, depois do jogo, muitas explicações e é o que a gente ouve agora no Sport Center, 1-0 pro Lanús. Com a bola, realmente não tivemos finos, né? Com a bola, o campo estava seco, fazia muito vento. Tem todo esse detalhe, os jogadores não se sentiram confortáveis, também mérito do adversário, o que eu falei, os movimentos coordenados de ataque não funcionaram, então agora é o que eu falei, é tentar ajustar o máximo possível, mas entender também o contexto do jogo hoje, que nunca é fácil jogar na Argentina, nunca foi, mas o torcedor tem razão que a atuação foi abaixo. Temos que trocar muita coisa para o jogo da volta, hoje não deu nada certo, mas não é hora de falar, é hora de trabalhar e nada, dar a resposta em casa. É uma coisa que temos em mente, que temos que melhorar, que temos que tomar menos gol. Esse foi o nosso forte o ano passado e sabemos que o que fizemos no ano passado não é o suficiente para esse ano, então temos que fazer mais do que fizemos o ano passado. E para o jogo de volta temos total consciência que temos que fazer o melhor jogo e entrar no campo para vencer.
Números, então, do confronto, tá? Essa derrota justa é o questionamento. E como o Donk e a Mari falavam, o Flamengo teve até mais posse de bola. Só que o número ali de finalização que a Mari destacou chama muito a atenção, principalmente no alvo. 5 do Lanús, só uma do Flamengo. Na trave ainda uma do Lanús, tá? Gols esperados, a gente vê que o Flamengo só meio gol, né? Meio golzinho e ações na área rival 25-10. Vamos direto lá pra Argentina então, Mari? Bora. Vamos. Donk também, o Pedro Henrique Torre, claro, participou ontem da transmissão, tá conosco. E o Rafa também, interminável, hein? Em todos os programas, lives, etc., também participando. Tudo bem, Pedro, Rafa? A gente viu os jogadores do Flamengo não só lamentando, não é, Pedro? Mas absolutamente reconhecendo os erros. Exatamente. Tudo bem, Bruno? Um abraço grande para você aí. Beijo, Mari. Abraço, Donk. Abraços e beijos para todos no Brasil. Um abraço e beijo aqui também para o companheiro onipresente, Rafael Marques, está em todas aqui. Pois é. Ontem, né, Bruno? Muito se falava da questão, a gente até sempre brinca aqui, o Flamengo rico e também o Lanús não rico. Então, tinha muito essa diferença, batia-se muito nessa tecla por aqui o tempo todo, mas o Flamengo não conseguiu desenvolver o seu futebol. O Filipe Luiz, uma escalação sem atacante, sem centroavante mesmo, atacante ali, você pode dizer que eram o Cebolinha e o Luiz Araújo pelos lados, mas por dentro o Carrascal e a Arrascaeta. E ficou bem claro já desde o início, Rafa, que não deu certo. E também parece que os jogadores, o próprio Felipe, estão entendendo que a coisa não está andando, estão admitindo que de fato não é uma questão de insistir, é uma questão de mudar. Exatamente, né, Pedro? Muito bom dia a você, bom dia ao Bruno, a Mari, ao Donk, Fã de Esporte. No futebol, como na vida, escolhas significam renúncias, né? E o Felipe Luiz ontem escolheu um time técnico, contemplar os jogadores que estão vivendo um momento melhor para esse início de temporada, principalmente o Cebolinha pelo lado esquerdo, o Carrascal, que apesar de uma outra situação de irregularidade do ponto de vista individual, está mostrando muita confiança. Ele escolhe um Flamengo mais técnico, apostando muito nessa jogada de aproximação, na combinação da troca de passes, jogadores que têm facilidade para encaixar o passe no espaço mais escasso, mas na prática não deu certo. E olha que o Flamengo enfrentou o Lanús com marcação híbrida no primeiro tempo. Metade da etapa inicial o time da casa jogou com marcação alta, isso surpreendeu. O Flamengo teve problemas para sair com a bola, tanto que o Pulgar sai da função de primeiro volante, vem para a função de terceiro zagueiro e o Alexandre se solta um pouco mais. Depois a marcação do Lanús baixou a sua linha e aí automaticamente o Flamengo teria mais espaço para essa construção, e nem assim o jogo coletivo aconteceu. É muito pouco, a Mari destacou isso no seu bom dia, é muito pouco para um time com o talento que o Flamengo tem, e não estamos nem discutindo ainda modelo de jogo, escolhas táticas, estamos discutindo desempenho técnico. É muito pouco para este time do Flamengo, para esses jogadores do Flamengo terminarem uma partida decisiva de um campeonato internacional com apenas um chute no gol. Exatamente, a gente até ouviu um trechinho do Filipe Luiz, ele falava aí, não estivemos no nosso melhor refino técnico. Deve ser a quarta vez ou quinta que ele fala isso numa coletiva pós-jogo nessa temporada. Falou da questão do campo, falou também de questão de vento. O campo, a gente estava lá presente, foi bastante irrigado, né, antes da partida, no intervalo e tudo mais. Então o Flamengo, de fato, teve muitas dificuldades e, mais uma vez, uma dificuldade, uma fragilidade defensiva também. O Filipe Luiz, ontem na coletiva, disse o termo, o adversário afogou muito a gente no nosso campo. E aí vem aquele cruzamento da esquerda entre os zagueiros, como foi o gol do Luciano no São Paulo e Flamengo. Então são erros recorrentes e o Léo Ortiz saiu balançando a cabeça. 9 jogos, 11 gols sofridos em apenas um contra o Vasco. Esse elenco principal não tomou gol em 2026. A gente tem vários assuntos para debater sobre o Flamengo ao longo do programa, até porque o jogo pode ser analisado de várias perspectivas. É importante pontuar que o gol do Flamengo, que o Flamengo toma, acontece exatamente depois que o Luiz Araújo, que fazia o papel de marcar o Marcite lá pelo lado direito do Flamengo e esquerdo do Lanús, 1 minuto depois que o Luiz Araújo sai, entra o De La Cruz, o Flamengo não tinha se reencaixado coletivamente, acontece a jogada pelo lado esquerdo, o cruzamento e o gol marcado pelo Castilho. Então a gente tem assunto para debater, e a constatação que fica, Bruno, Pedro, Mari, Donk, é que o Flamengo está entregando muito menos do que deveria para esse início de temporada, meus amigos. Esse é o ponto, né, Rafa, pra gente discutir. Você vai completar, Pedro? Pois não. Não, ia só completar porque ano passado, só para ter uma ideia, essa defesa do Flamengo sofreu 51 gols em 78 jogos. Então é muito diferente do que ele tem apresentado nessa temporada. É um número bem relevante pra gente analisar. Vocês já voltam pra gente discutir esse tema, também pra gente ver a crônica do Pedro. E na volta, você volta daquele jeito, tá, Pedro? Com o rico.
mas muito, Muito rico. Não é só rico nesse caso, né? Os dois já voltam. Mas em cima do que eles estavam falando, e o Dom que lembrou no começo, né, Mari, que os 3 brasileiros perderam jogando fora de casa na ida. Mas parece que a repercussão e a insatisfação é maior com o que o Flamengo fez ontem. Até se a gente comparar com o Botafogo e com o Bahia. Sim. O Flamengo já perde um título, né, na temporada, né? Perde Supercopa pro Corinthians. E é muito curioso, porque antes desse jogo, eram 4 partidas sem perder. Eram 3 vitórias e 1 empate. Tem, claro, o Sampaio Correia, né, em Campeonato Carioca, que goleou, uma apresentação inquestionável. Vence o Vitória, mas a gente falou aqui, né, que o Vitória merecia um resultado melhor. Aí vence o Botafogo numa bola ali no finzinho do Pulgar. Mas é muito também sobre o desempenho, né, Bruno? Assim, o Rafa traz falando que o Lanús surpreendeu o Flamengo nessa marcação alta. Os times vêm fazendo isso esse ano. A gente já tá falando sobre isso, né? Sobre o Fluminense, sobre Inter, sobre São Paulo, sobre Corinthians. Exatamente. Então, assim, não é mais surpresa, né? Os adversários encontraram ali um caminho para incomodar esse Flamengo, que é muito superior tecnicamente e na individualidade. E nessa de analisar os números e ver o que aconteceu em campo, aquela posse de bola de 60 e tantos % não significa muita coisa porque o Flamengo fez? Não significa, porque produziu pouco. E a gente viu em alguns momentos da temporada passada também o Flamengo sofrer disso, de ter a posse de bola, mas não conseguir incomodar as defesas rivais. E preocupa não é pela derrota em si. Se o Flamengo tivesse jogado bem e acontecesse uma questão circunstancial, lógico que ia ter repercussão, mas acho que não nesse tamanho. Acho que a gente fala hoje muito mais da atuação do que o Flamengo deixou a desejar. O Pedro, tu lembrava dos números, né, defensivos, mais de um gol sofrido por jogo. O Rafa falou ontem um número para mim muito relevante. Tirando os jogos com as reservas e o do Sampaio Correia, um adversário tecnicamente bem inferior e uma goleada, são 8 jogos do time principal e 8 gols marcados. É muito pouco para um Flamengo que tem repertório. Tem a questão de calendário, início de temporada, mas já é o 9º jogo. Eu entendo que ainda não é o ideal, mas já era para o Flamengo estar apresentando algo mais consistente. E está sofrendo em diferentes aspectos. Lá atrás, na construção, quando o adversário marca alto, como a Mari lembrou. Então são muitos problemas que o Flamengo tem deixado a desejar nesse início de temporada. Então aquela história de início de temporada, 10, 11 jogos, já passou então esse período de início de temporada. Acho que exigir fisicamente ainda não. Mas aquela intensidade poderia estar apresentando mas também mais. É sobre futebol e sobre vontade, né? Bom, teve Recopa ontem e a gente já volta a falar muito, do Flamengo. Agora seguimos com a Recopa Sul-Americana e a poesia de Pedro Henrique Torre, hein? Como será que vem direto de Buenos Aires? A gente acompanha. Em terras portenhas, o Flamengo em greve de futebol. Nada parece funcionar mais no Campeão da América. Cenário de decisão, o estádio apelidado de La Fortaleza. Era guerra para o Lanús na primeira batalha pela Recopa. Numa Argentina tumultuada nas ruas pelo paro geral, como é chamada a greve pelos hermanos, venceu quem mais competiu. E o Flamengo parou geral mesmo. A defesa não funcionou. É o 11º gol sofrido em 9 jogos na temporada. E apenas o Flamengo não foi vazado em 2026. No clássico contra o Vasco, pelo Carioca. Mas agora não tem muito jeito. Castilho pôs o Lanús na frente, que vai com a vantagem para o Maracanã. Mas enfim, é uma coisa que temos em mente, que temos que melhorar, que temos que tomar menos gol. Esse foi o nosso forte o ano passado e sabemos que o que fizemos no ano passado não é o suficiente para esse ano. Poderia ser difícil o jogo para a gente sair, da mesma forma que foi contra o Vitória, nos conseguiram afogar bastante no nosso campo. Eu esperava um jogo parecido, então optei por equilibrar a equipe na parte física e incomodamos muito pouco a profundidade do time deles, é algo que temos que melhorar urgentemente com a bola. Filipe Luiz inovou, mandou a campo um time sem centroavante. Carrascal e Arrascaeta mais adiantados, ideia que não parou em pé. O Lanús, no embalo do pulsar da massa, atacava, abafava. Bolas na área, marcação pesada. Parecia ser ele o dono da América. Dúvida até momentos antes do jogo, Castilho tentou 1, 2, 3 vezes para enfim surgir num voo entre os zagueiros e comemorar o gol decisivo. Sin duda que me espero un partido difícil como fue este y en su campo lo va a ser aún más con su público, pero bueno,
también va a ser una linda prueba para nosotros. No, a ver, va a ser un partido muy duro en el Maracaná, como lo fue aquella vez con Fluminense. Ellos hacen fuerte de local, así que nada, vamos a tener que hacer un partido como el de hoy, muy inteligente, muy intenso y bueno, obviamente que queremos esta Copa. Everton Cebolinha, a rigor, teve a única chance rubro-negra no jogo, ainda no primeiro tempo. Pedro, Samuel Lino e De La Cruz entraram para tentar oxigenar o time. De nada adiantou. O Lanús mostrou que vitórias épicas também surgem com lutas operárias e carrega a vantagem do empate para o Rio de Janeiro daqui uma semana. O Flamengo, confuso com a nova rotina, vai viver a angústia de ter de virar o placar para não perder mais uma taça. Competir, lutar e entender que ficar de braços cruzados no futebol não adianta. Não tem adiantado nesse início de temporada para o Flamengo, bem diferente do que aconteceu no ano passado, quando a postura e o desempenho era outro. A gente volta então lá para a Argentina. Pedro Henrique Torre e também o Rafael Marques estão de volta para a gente debater então, Pedro, mais do Flamengo. Pois é, Bruno, a gente foi muito comentada aqui ontem essa questão da greve, paro geral que eles falam por aqui. Então, dava para ver que o Flamengo teve essa greve ontem de futebol, né? Não funcionou nada nesse sentido. A gente falava na primeira participação como o time não se desenvolveu, né, Rafa? A questão técnica, o Felipe falando de refino, e os jogadores cada vez mais sentem que precisa mudar, especialmente quem teve a experiência de 2023, como o Arrascaeta. Felipe Luiz era jogador, foi seu último ano. Porque começa a não dar certo, começa a perder taça, depois é protesto e aí começa a complicar a temporada. Como eu te conheço muito bem, e essa sua verve de cronista, ela sempre salta muito em momentos como esse, eu tinha convicção que o VT do poeta da nação seria mais ou menos alicerçado de acordo com o contexto, né, social aqui da Argentina, de uma greve que não foi aquela greve, né? Muita coisa abriu ontem, enfim. Hoje, uma sexta-feira absolutamente normal, com buzinaço, trânsito aqui na 9 de julho, que é a principal avenida da cidade. Então, um dia como outro qualquer para a rotina do cidadão argentino. Sim, os jogadores que participaram de momentos mais relevantes do Flamengo têm autoridade para falar. Inclusive, ontem você entrevistou o Arrascaeta depois da partida. Essa entrevista repercutiu bastante. Quando ele fala tem que mudar muita coisa, houve torcedor que interpretou isso como tem que mudar o comando técnico. E não é isso, né? Na verdade, ele se comportou como uma liderança técnica, um ídolo, uma referência, melhor jogador do continente de 2025. E com essa autoridade, ele estabeleceu o que ele entende ser necessário. Todo mundo tem que mudar. Os jogadores precisam mudar, o Felipe Luiz precisa mudar. O Flamengo, como um todo, precisa ter uma encorpada maior, se posicionar de maneira diferente em campo. O que muita gente está debatendo, e foi até assunto no linha de passe de ontem, é como o Flamengo foi pouco intenso, para não dizer nada intenso. Como o Flamengo sucumbiu diante de um time que jogou numa voltagem mais alta, de um time que estava mais crente no seu jogo, apesar das suas limitações técnicas. A partida de ontem, Pedro, Bruno, Mari, Donk, para mim é mais um exemplo clássico, mais um capítulo da história do futebol que relata exatamente o poder de superação que esse esporte permite para equipes que têm menos recursos do que as suas adversárias. Exatamente, é o rico, muito rico e não rico, né, Bruno Vicari? Mas aí a gente estava falando aqui dessa questão da intensidade. Foi um time também bem parecido com a decisão da Supercopa. Um time que não conseguiu apresentar intensidade, diferente de outros jogos, como Botafogo e Vasco, que era um time mais modificado, com o Everton Araújo no meio de campo, que colocou bastante intensidade no jogo e foi bem melhor. Emerson Royal do lado direito, por exemplo. Então o Flamengo que estava com mais vigor físico para apresentar um melhor futebol e nem ser tão frágil defensivamente, porque ontem o Felipe falou, nos afogaram no nosso campo. Isso o Flamengo não esperava, né? A maneira como o Lanús se comportou com a bola. Um jogo extremamente objetivo, claro que utilizando muito o lado direito. O Marcelo Moreno, para mim, foi o craque do jogo. Jogou solto, jogou de terno ontem, desfilou o seu talento em campo. Claro que o Castilho foi importante, fez 3 gols para valer 1. Medina fez um ótimo jogo também no meio-campo. O Marcite, muito eficiente lá pelo lado esquerdo, deu assistência para o gol. Alguns jogadores individualmente podem ser citados no Lanús, mas a permissividade do Flamengo sem a bola também precisa ser colocada em discussão. Quando a gente debateu ao longo da semana que o jogo de ontem pedia, de repente, um Pedro
para poder ajudar a aprender a linha defensiva, e um Everton Araújo para aumentar a pegada no meio-campo, era mais ou menos nessa perspectiva. Futebol é um jogo de ação e reação. Eu acho que o Filipe Luiz ontem se preocupou muito com a ação do time dele e pouco no planejamento pro jogo com a reação do time adversário. E fica aquelas questões ali, e o Paquetá e tudo mais. Daqui a pouco a gente volta aqui para falar um pouquinho mais sobre essa questão de Paquetá, 42 milhões, muito badalado por aqui, mas a gente desenvolve daqui a pouquinho, Bruno. Eu já pergunto então para vocês sobre isso, tá, Pedro? Olha só esses dados, tá? Isso aí, nação, esse foi mais um COP Sport Center, trazendo todos os detalhes da derrota do Flamengo para o Lanús, primeiro jogo da Recopa. Lembrando que na semana que vem o Flamengo vai enfrentar o mesmo Lanús no Maracanã, e acreditamos que a torcida vai apoiar mesmo nesse momento de crise. Alguns estão pedindo aí a saída de Filipe Luiz, estagiários. Se vocês olharem aí as redes sociais, há uma mobilização muito grande para que o Flamengo demita Filipe Luiz. Eu acho precoce e sem nenhuma necessidade. Mas perdeu a Supercopa para o Corinthians. Foi um título. Alguns consideram esse título simbólico, essa taça, né? Campeão da Copa do Brasil com campeão brasileiro. Eu acho importante, eu acho legal. Mas o time não está desempenhando muito bem. Foram 9 jogos, os titulares já voltaram, o Flamengo está com força máxima. E o que é que está acontecendo? Eu acredito que tem um pouco de tudo. Técnica, tática, físico. A falta mesmo, não estão citando, mas a falta que Jorginho faz no Flamengo é imensa. A saída de bola de Jorginho ali junto com o Pulgar protegendo os dois zagueiros é indiscutível. Eu ainda não vi nenhum jornalista, nenhuma imprensa falando sobre a ausência de Jorginho. Você está dando desculpa, você... Filipe Luiz tem culpa? Tem. E como é que ele entra em um time sem atacante, né? Sem um centroavante? Ele entrava com o Bruno Henrique ou entrava com o Pedro. Não entendi, porque ele povoou o meio, Rascaeta, Carrascal, Cebolinha, Luiz Araújo. E ninguém estava ali na área para fazer gol. Tinha todos esses jogadores e não conseguia finalizar o gol, não conseguia chutar de fora. Então a culpa, sim, é um pouco de Filipe Luiz. E aí alguns já especulam, Jorge Jesus, será que Jorge Jesus vem? Acho muito improvável. E se vier, não vai ser a mesma coisa de 2019. O torcedor do Flamengo precisa entender isso. Eu sou torcedor. Eu quero que o Flamengo repita o que fez em 2019, mas não vai acontecer. A gente sabe disso. O futebol mudou, os times mudaram, os jogadores mudaram. Só quem permaneceu no elenco de 2019 para cá só foi Bruno Henrique e Arrascaeta. Fora isso, todo mundo foi trocado. E Filipe Luiz, que deixou de ser jogador, e agora é técnico. Mas, enfim, o Flamengo precisa dar uma resposta de imediato. Não é só vencer. É vencer e convencer. São mais de 40 milhões de torcedores. Gastou mais de 42 milhões de euros no Paquetá. Precisa dar um retorno imediato. É o que a imprensa fala, é o que os torcedores esperam e cobram. E quando você olha e vê, o Léo Pereira e o Léo Ortiz não estão no seu melhor momento físico, coloca Danilo e Vitão, que estão em melhores condições. Jogaram bem contra o Botafogo. Varela deve ser titular. Alexandre também. Para mim, Paquetá não é ponta, é meia. Ou é volante ou é meia. Não ponta. Então, não tem Jorginho, você entra com Pulgar e Paquetá de volante. Rascaeta não está bem. Carrascal. Na ponta você pode botar Cebolinha, deve ser Cebolinha. Deve ser Pedro. E aí você vai entender Plata ou Luiz Araújo. Eu acho que você pode trocar os dois ali. Pegar os dois, Plata e Luiz Araújo, vender e pegar, trazer Luiz Henrique, que é muito mais jogador do que eles dois. Mas enfim, comente aí suas opiniões, o que é que você acha, se você concorda, discorda, expresse suas opiniões aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e curtir esse vídeo. Compartilha também com seus amigos e familiares, beleza? Valeu, nação, abraço, fui!